Saudações a todos, vou fazer mais um review um pouco diferente hoje, de 3 equipamentos. Nós vamos, de certo modo, agora ter o line-up completo da Boox para poder fazer as comparações. Então até agradeço a onyxbooks.com.br pelo desconto que me deu para poder comprar esses últimos equipamentos, mas ainda as opiniões são totalmente livres da minha parte. Eu vou apresentar para vocês hoje o unboxing do Nova Air 2, do Note Air 2 Plus e ainda do Note 5, que é um que eu nunca tive contato para poder fazer o review, e com isso a gente vai conseguir comparar desde 7 polegadas, vou tirar o pouco de lado, né? Mas desde 7 polegadas até 13.3 polegadas na linha da Boox. E aí eu vou poder fazer alguns vídeos aqui sobre realmente finalidades para profissionais, advogados, juiz, promotor, pesquisador, estudante, etc. Então isso vai ser bem interessante para poder ter esse line-up completo. Então vamos começar aqui com os unboxings propriamente. Então vamos ver qual que vai ser esse aqui. Então vamos lá. Vamos ver qual será. Como sempre, agora o novo padrão da Boox Brasil aí é mandar na caixa protetora deles. Opa. Tomar cuidado para não arranhar a caixa, né? Então a caixa protetora é ótima porque vocês podem perceber que veio alguns amassados, né? Os correios não são super cuidadosos, mas aí a caixa protege muito bem. Aí tá com 2 amassados aqui, mas a caixa interna tá intacta. Então aí o Note Air 2 Plus e ainda a capa dele, a capa magnética. Vou tirar aqui a capa magnética e a caixinha tá aí. Então mais um. Vamos ver a capa, se é a capa magnética, acredito que sim, ou se vai ser a capa, não fala aqui propriamente se é a capa magnética. Ah, sim, aqui ó, é a capa magnética, então lacrada. E deixa eu só abrir a capa magnética com cuidado, porque não quero danificar. Bom, essa capa magnética, ela deve ser semelhante à do Tab Ultra C, não é a mesma possivelmente, não é a mesma, mas ela é assemelhada, imitando um tecido aqui de tipo jeans cinza, e a capa vai prender magneticamente. Vamos ver aqui propriamente o Note Air, agora com o selo da Anatel, então a Boox favorece isso. Como foi dado desconto, não foram equipamentos lacrados, mas tem autenticação, etc. E aí estamos com um Note Air 2 Plus. Tem um review no canal, mas agora vai ser em comparação com outros equipamentos. Vou ligar ele aqui de uma vez que já fica para comparação com outros. O Note Air Plus, para quem nunca viu, ele vem com cabo aqui e ainda uma caneta normal, não é a caneta Pro. É uma caneta sem borracha, mas é uma caneta Wacom normal, leve, mas sem borracha. Por isso que nos reviews eu sempre utilizo a Samsung Lite, porque tem a borrachinha aqui e é uma boa capa. Já ligou, vou deixar ele em português, já tem o português para uso. Os termos, como de praxe, depois eu mexo aqui no horário, aí se deixa configurações de energia. Interessante as configurações também de slide edges, gestures, então gestos configuráveis, e
da canetinha. Você pode, se você é destro ou canhoto, você pode configurar. Então, eu sou destro. Bom, já configurado para poder utilizar. Vou deixar aqui separado. Então eles querem fazer a configuração aqui da calibragem. Vou calibrar. Então, e é um procedimento que é sempre importante, de tempos em tempos, quando atualiza o sistema operacional, fazer a calibragem, sabe? Então, já está aí funcionando. Está com a luz, dá para perceber. Eu vou tirar a luz. Sem a luz, eu acho muito mais agradável, sempre. E aí, a capa propriamente da Boox. Vamos ver como que ele fica na capa. Uma capa então que é uma capa trifold, então você vai poder deixar ele em pé também. Assim, na verdade, na horizontal, né? Então ele já fixa bem. Bom, então esse é o primeiro unboxing. Vou separar aqui, tirar o primeiro unboxing, já tá aí. Vamos pro segundo unboxing, que é por causa do tamanho, dá pra saber que é o Note 5. Mais uma vez, a caixa embalada muito bem, né? Onyx.com.br. Bom, ele está lacrado e veio ainda com a capa. Lacrado com a etiqueta aqui e a capa. Deixa eu configurar, ver se a capa é magnética. Não de magnética. Capa magnética pro 5. Vamos ver a capa magnética também, qual que é a característica dela. Essa capa de fato eu nunca vi pro 5, porque o Note 5 tem um layout de tela bem diferente do Note Air. Nunca tive oportunidade de mexer com o Note 5. Ele geralmente é uma proposta mais profissional. Então, pelo case dele, você vê que é um case que imita um couro sintético, certamente, e com o desenho imitando um tecido aqui. Bom, legal, capa respeitável. Magnética, vamos ver aqui. Uma capa magnética, não, uma capa é um sleeve, não, só um envelope magnético, não é uma capa completa, é só um envelope magnético. Vamos ver propriamente o Note 5. Tirar essa caixinha aqui da Boox e vamos ver o Note 5. Like a tablet, unlike any tablet. A propaganda da Boox é boa nisso, né? Parece semelhante ao tablet, mas diferente de qualquer outro tablet. Tá boa a propaganda. Ainda sempre fico na dúvida se eu classificaria esses books como tablets, mas no mercado internacional faz mais sentido do que em outros. Então o case é um pouquinho diferente, a capa, né, a caixa é um pouquinho diferente. Vamos ver, ok. O Note 5, vamos ver, vai poder tirar com cuidado. É porque o buraquinho aqui deve ser para dedos menores do que o meu, né? E aí fica um pouco mais difícil de tirar. Ok, saiu. Então, ok. Azul, padrão da Boox. Aí para essa série mais corporativa. USB-C. Não tem slot
de micro SD. Enquanto isso vai ligando. Ele é quase o formato, esse é pegar o formato do 7.8, né, do Nova, e colocar ele em 10.3 polegadas. Apesar que o Nova, as bordas inferiores e superiores são simétricas. Aqui as bordas são simétricas nesse lado e assimétrica aqui. Você pode segurar ele aqui, segurar ele aqui. Já consigo perceber que eles de fato retiraram o reconhecimento de digital que ficava aqui embaixo na série anterior. Até o Note 4 a Boox tinha uma identificação de digital. O Max Lume, por exemplo, tinha isso. O Max Lume 2 também. Mas o Tab X, o Boox Note 5 não tem essas características, que é bastante profissional, né? Você não vai digitar a senha e só identificar com a digital. Uma pena. Eu gostava disso no Max Lume 2. Confesso que é algo que fez falta para mim no Tab X. O Tab X de fato não utiliza essa ferramenta. Vamos ver. Bom, mais uma vez a configuração. Ok. Configurando. Layout clássico. E vem com luminosidade, sem luminosidade. Com o sleeve, ele realmente só cabe ele protege ele aqui e você pode transportar ele com cuidado. É interessante. Ele é bem tamanho, tá? Só cabe ele, não cabe ele com uma outra capa. Ou ele, sem capa, ou a capa, vou ter que providenciar uma outra capa para ele. Eu acredito que tem uma capa magnética, sabe? E alguns usuários, sabe o que eles fazem? Eles colocam como isso aqui é alumínio liso, e alumínio não é plástico, pelo que parece, até pelo barulho. Não, talvez... Não parece pela temperatura que é alumínio. Posso conferir depois, mas parece que o corpo é de alumínio. Alguns usuários colocam aqueles adesivos como se fosse uma lixa ou algo que tem alguma tração aqui atrás, para poder segurar ele sem capa. Então não protege as bordas, protege só a parte de trás para não arranhar no uso do dia a dia, mas fica muito mais leve do que o leitor com capa. É uma opção também, bem interessante. E vamos ver agora o Nova Air 2, que há um bom tempo eu estava curioso de fazer o review, porque me parece que é o leitor de entrada no mundo Wacom mais interessante. Eu já fiz o review do Nova Pro, do Nova Air, do Nova 3 Color. São todos equipamentos bem interessantes. O Nova Air 2 está em processamento mais rápido do que o Nova Air tradicional, mas também, vamos ver, bem protegido, a caixa bem intacta, né? Sem amassados, os correios dessa vez vieram juntos, todos vieram juntos. Então a capa é diferente, a caixa do Note Air 2, que pelo que eu me lembro ela é preta e branco, e veio sem capa. Então vamos depois providenciar uma capa para esse Note Air 2. Mesma propaganda, né? Like a tablet, unlike any tablet, e o reconhecimento aqui da Anatel. Bom, vamos tirar aqui a película dele, com cuidado, e fazer o unboxing. Bom, tomar cuidado aqui para não rasgar, vamos ver se eu consigo tirar sem rasgar, porque isso aqui é para você poder exercer garantia aqui no Brasil com o representante da Boox. É uma vantagem que tem em cima da compra no exterior com outros vendedores. Bom, me parece que ele não vai vir capa internamente, a caixa
não teria isso. Vamos ver aqui. É bem justinha. Bem justinha. E... semelhante ao Tier 1, que eu fiz review há algum tempo atrás. Ele também vem com a película, o Wacom dele é mais simples, é uma Wacom branca, mas sem borracha, para poder combinar, e o cabo. Bom, e ele é diferente dos demais de hoje no seu layout propriamente do equipamento, né? A película, a parte de trás dele é um plástico um pouquinho áspero, então tem uma tração boa para segurar. Magneticamente ele prende a caneta, assim como o Note 5 e o Note Air, os três então podem prender. E ainda o corpo dele é de alumínio aqui embaixo, mas aqui é plástico. Bem interessante. Eu acho ele muito leve. As bordas superiores e inferiores são simétricas e, diferentemente do Note Air 5, e as bordas laterais também são simétricas entre si. O que faz com que você possa segurá-lo desse modo, ou desse modo, que é muito bom. Eu gosto muito desse formato, é um dos melhores, né, de 7.8. Você consegue ler um livro realmente com ele lateralizado assim, muito bem. Vamos ver aqui, colocando em alemão, força do hábito. Português, desde que nem tudo fica em português, só os menus principais lá dentro que vão ficar em português depois. Isso é algo que eles estão trabalhando, vão melhorar, acredito. Não, Navigation Bar não. Acho horrível essa Navigation Bar. Vamos colocar só Gestures. Então aqui não está colocando, tem que fazer upgrade possivelmente do sistema operacional para ter os gestos laterais. Aqui tá só os gestos. Sim, tá aqui. Então não tem como. Esses gestos eu acho assim, fenomenais para utilizar. Bom. Toda a configuração de caneta novamente. Vamos lá. Eu não estou fazendo perfeito não, porque se for alguma diferença depois eu refaço. E aí, prontinho. Mais uma vez. Bom. Colocando lado a lado, que é o interessante aí para esse caso aqui, como eu falei com vocês, o layout do Nova Air e do Note 5 tem uma certa semelhança, ou guarda uma semelhança entre si. Só o microfone. E até conferir aqui se tinha o reconhecimento digital, que pode estar aqui. Alguns equipamentos hoje da Hisense usam o botão de power. Acredito que não tenha isso no Note 5. Mas veja assim, tamanho, né? É praticamente o dobro, o 10.3 em relação ao 7.8. O tamanho do Note Air 2 junto do Note 5 é o mesmo tamanho de tela. A diferença maior é quanto à questão de simetria das bordas, né? O Note Air utiliza um outro desenho propriamente. Colocando aqui lado a lado, é o mesmo tamanho de tela, só que dá uma outra impressão pelo fato aí da simetria, né, ficar na lateral, não na parte inferior. Mas eles são muito parecidos, assim, em configuração, né, propriamente. Nós vamos fazer os testes depois. Em processamento, a diferença entre eles é pequena. Só conferir aqui a última questão de magnético também, assim como o Note Air. O Note 5, então os dois são magnéticos. A diferença de processamento entre eles, pelo menos nominalmente, é pequena. Eles são igualmente fluidos, mas tem diferença interna, talvez quanto ao tipo de processamento. Vou fazer os testes aí propriamente com o Note Air e o Note 5 para poder verificar
quais são as diferenças e quais usos, né? Eles seriam redundantes na utilização, né? Ou são para profissionais com perfis distintos. Em peso, me parece que... Vou pesar todos e trazer os dados depois. Em peso, me pareceu, pelo menos, a diferença relativamente pequena. Talvez em relação ao Tab Ultra tenha uma diferença maior entre eles, né? O Tab Ultra é mais pesado que os dois, tranquilamente, por memória aqui. Mas em tela, o tamanho de tela é o mesmo, não, é 10.3. O que pode mudar é uma questão de aspecto realmente da tela com o chassi do equipamento. Bom, então isso foi um review, assim, um unboxing longo desses 3 equipamentos, que vão entrar uma série de vídeos aí comparativos sobre qual é mais interessante para cada perfil, né? Desde já antecipo que um de 10 polegadas, vamos dizer, vai fazer 95% do que de 13.3 faz e tudo o que o de 7.8 faz, só que perde na questão de portabilidade em relação ao de 7.8, mas ganha em portabilidade em relação ao 13, por exemplo. Então é realmente questão de uso, né? Se vai usar no dia a dia, vai colocar numa bolsa, o tipo de transporte. Então isso vai fazendo realmente justificativas para uma decisão de qual leitor. Mas diria que entre os 10.3, eles fazem muito bem o atender tanto a públicos mais exigentes quanto aquele que quer só uma leitura e uma anotação mais tranquila, sem grandes dificuldades. A gente vai conversando, sigam aí nos próximas semanas, a gente vai ter esses vídeos comparativos entre eles. O Note Air não vai ter review, o Nova Air 2 talvez em comparação com o Tab Mini C, mas e o Note Air é o único que vai merecer um review detalhado sobre ele, porque eu nunca fiz um review sobre a série Note profissional, vamos colocar assim, beleza? Então, até a próxima.